isso, a gente recebe ela ao vivo, a Gislaine Moreira, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia e musicoterapia, e também o Luiz Dib, neurocientista, que já está quase sócio do programa de tanto que vem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Prazer recebê-los, tá bom? Obrigada por terem vindo. Primeiro lugar, vou perguntar para musicoterapeuta. Por favor. E damas primeiro. A música é importante na nossa vida? Muito importante. Por quê? É um estímulo que pode acionar o nosso cérebro como um todo. Então a gente vai ter muitos benefícios, né? Tanto na área cognitiva, na área motora, na área da linguagem. Então, se a gente faz um uso, por exemplo, ouvindo ou apreciando uma apresentação musical, e se o estilo, como você disse, for de acordo com o gosto pessoal, pode contribuir sim. Pode ser iatrogênico caso o estímulo seja invertido. Por exemplo, eu sempre brinco, né? A música do vizinho nem sempre é aquilo que a gente gosta e aí não vai trazer esse bem-estar, né? Pode promover, inclusive, um mal-estar, né? Liberar cortisol e a pessoa ficar até estressada. Luiz Dib, o que a música faz no nosso cérebro? Tanta coisa, Sara. Mas vamos lá. Acho que o principal é a gente entender que o que a gente não pode é negar o estado emocional. Então, quando você falou da música triste, por que música triste, depois de eu ouvir, se eu tô triste, eu fico bem? Mas justamente você alinhou o teu estado emocional, né, naquele momento. Você não quis negar. Isso aí não gera o que a gente chama na neurociência de dissonância cognitiva. Então, a gente aprender a se ouvir primeiro, né? Entender o nosso estado emocional e alinhar. Isso que explica por que a música vai gerar esse bem-estar depois de você ouvir, né? Sendo uma música triste, você estando triste, não importa, desde que seja uma música que você gosta. Mas ela vai promover, então, liberação de vários neurotransmissores, os famosos asinas, aí, as dopaminas, dependendo do caso, ocitocina, vai depender muito de onde a música te leva. Então tem gente que gosta de ouvir música, fecha os olhos, imagina uma cena, isso tudo vai promover ali alguma diferença na liberação de neurotransmissores. Mas no geral, esses neurotransmissores, eles vão justamente ajustar o nosso estado emocional, alinhar o nosso estado emocional. Quero saber de você, 43 999520380. Qual que é a sua música favorita? Conta pra mim. Eu tenho várias, gente. E tem música que me dá uma sensação assim, de falar assim, nossa, mas essa música nem é tão feliz ou tão animada. Mas me dá essa sensação. E mesmo se eu tô triste, eu coloco, meu Deus. E tem às vezes, música triste, adoro Radiohead, né? Que é super assim, deprê. Mas eu escuto, gente, me deixa bem. Eu quero saber de você, se isso acontece com você também e qual que é a sua música favorita. Quem sabe a gente não coloca aqui um trechinho pra gente escutar junto, hein? Vai participando comigo, lembrando que você pode participar comigo via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Gi, eu sei que você utiliza a música, principalmente a musicoterapia, no tratamento de reabilitação de pessoas que sofreram doenças, inclusive AVC. Inclusive. E também pessoas que não desenvolveram algumas áreas do cérebro, como os transtornos do neurodesenvolvimento, né? TDAH, autismo, deficiência intelectual, enfim. Mas aí, na musicoterapia, a música tem um conceito mais amplo, então não são necessariamente músicas prontas, né? A gente utiliza os parâmetros musicais. Então, atividades que são sonoro-musicais, que vão promover a mudança que eu necessito, tanto a nível cognitivo ou na linguagem, enfim, aquilo que eu preciso atingir como objetivo terapêutico, né? Fantástico, né? Então, a gente tem, assim, uma utilização de todos os parâmetros da música. Então, o ritmo, por exemplo, separado, né, da harmonia ou da melodia, enfim. E o resultado? O resultado é muito automático, né? Porque a música relaciona o nosso bem-estar, a sensação de satisfação no momento em que a gente está fazendo as atividades, né? Então, o lúdico acaba sendo também um mecanismo, um veículo para a gente também atingir mais facilmente os objetivos. A pessoa não cansa de fazer, né, a atividade. Lindo. Ô, Dib, tem gente que gosta de música para estudar. Eu, por exemplo, eu adoro ouvir hertz, frequências. E eu escuto para eu poder estudar. Parece que eu consigo me concentrar melhor.
E às vezes eu escuto frequência para ir treinar. Você fala assim, nossa, mas meu marido fica indignado. Ele fala, meu Deus, mas esse negócio me dá sono. Eu falei, não, ele me concentra. Como que a gente pode explicar por que talvez para uma pessoa seja bom e para outra não seja? Ótimo. A questão contextual é muito importante, né, Sara? Então, qual que é o contexto que aquela música tem para a pessoa? Tá. Então, às vezes a música que eu ouço para me sentir motivado para treinar, para você vai ser uma música muito ruidosa. Você não vai gostar de ouvir, né? E em relação a manter a concentração, pode estar relacionado a várias coisas, mas vamos lá, se é uma música que tem uma letra de uma língua que você conhece, talvez não seja tão boa não, porque assim. você vai querer cantar, né? E você vai usar regiões cerebrais para processar aquilo que você está ouvindo e entendendo. Então tem essas estratégias também para cada finalidade, tá? Mas, em geral, a música ela pode proporcionar altos níveis de concentração, isso a gente já viu em estudos, mas essa questão do contexto a gente nunca pode deixar de lado. Né? Então é muito difícil ter uma frequência que ela seja universal. Tá. Todo mundo que ouvir essa frequência vai ficar com um cognitivo melhor. Por isso que um trabalho como o da Gi, por exemplo, é fundamental, porque eu imagino que tenha todo um processo de personalização, né? Ela vai monitorar para entender que dose daquela música, o quanto, qual que é a magnitude. Também, né? Porque o andamento ele é um parâmetro bem importante, assim, para a gente fazer isso que ele acabou de dizer, porque às vezes a música, vamos supor que eu precise fazer um tratamento para uma pessoa que tem mal de Parkinson, né? Doença de Parkinson. Então eu preciso daquele groove, né? Eu preciso daquele ritmo bem marcado para promover a facilitação do movimento da perna no tempo correto. Fantástico! Só que às vezes a pessoa ela tá, vamos supor, mais debilitada, né? E o tempo dela é muito menor do que uma música que é de preferência dela. Então eu tenho que recolocar aquela música no andamento que é de acordo, alinhar, né? Com como a pessoa está, para depois, aos poucos, eu ir aumentando o andamento para que a pessoa consiga realizar o movimento da marcha dentro daquele ritmo, né? Então, é como você disse, né? Tem que ser personalizado, né? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Os parâmetros é que são muito similares, né? Você estava falando ali de música triste, por exemplo. O andamento associado com acordes menores... O andamento seria mais ou menos o ritmo, a passada, né, da música. Por aí. E aí, quando está associado com tons menores, são músicas que universalmente vão ter uma característica mais de rebaixamento cognitivo, que é quando a gente precisa, por exemplo, utilizar a emoção da tristeza, né? Então, refletir mais, né? Pensar sobre algumas coisas específicas, reconhecer onde que erramos para poder promover ali alguma mudança, né? Agora, se uma pessoa está num estado de um transtorno depressivo, ou seja, pensamentos negativos, ideações suicidas, né? Então, aí já existe uma outra preocupação, porque aí eu não posso trabalhar só com a música familiar, com a música de conforto, porque aí essa música vai só manter a pessoa ali naquele padrão. Então, a gente precisa iniciar da música acolhedora, que é essa música familiar, para aos poucos também promover estímulos que sejam mais provocativos, para a pessoa também fazer movimentos ali de padrão de conectividade, enfim, de funcionalidade cerebral, que promova alguma mudança no transtorno da depressão. Por exemplo, eu gosto de Sonata ao Luar do Beethoven, que é uma música fúnebre. Eu adoro, ela é linda e ela não me deixa triste, ao contrário, ela me deixa leve e feliz. Doideira, né? Por isso, a gente recebe ela ao vivo, a Gislaine Moreira, que é psicóloga especialista em neuropsicologia e musicoterapia, e também o Luiz Dib, neurocientista, que já está quase sócio do programa de tanto que vem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Prazer recebê-los, tá bom? Obrigada por terem vindo. Primeiro lugar, vou perguntar para a musicoterapeuta. Por favor. Damas primeiro. A música é importante na nossa vida? Muito importante. Por quê? É um estímulo que pode acionar o nosso cérebro como um todo. Então, a gente vai ter muitos benefícios, né? Tanto na área cognitiva, na área motora, na área da linguagem. Então, se a gente faz um uso, por exemplo, ouvindo ou apreciando uma apresentação musical, e se o estilo, como você disse, for de acordo com o gosto pessoal, pode contribuir sim. Pode ser iatrogênico caso
o estímulo seja invertido. Por exemplo, eu sempre brinco, né? A música do vizinho nem sempre é aquilo que a gente gosta e aí não vai trazer esse bem-estar, né? Pode promover, inclusive, um mal-estar, né? Liberar cortisol e a pessoa ficar até estressada. Luiz Dib, o que a música faz no nosso cérebro? Tanta coisa, Sara. Mas vamos lá. Acho que o principal é a gente entender que o que a gente não pode é negar o estado emocional. Então, quando você falou da música triste, por que música triste, depois de eu ouvir, se eu tô triste, eu fico bem. Mas justamente você alinhou o teu estado emocional, né, naquele momento. Você não quis negar. Isso aí não gera o que a gente chama na neurociência de dissonância cognitiva. Então, a gente aprender a se ouvir primeiro, né? Entender o nosso estado emocional e alinhar. Isso que explica por que a música vai gerar esse bem-estar depois de você ouvir, né? Sendo uma música triste, você estando triste, não importa, desde que seja uma música que você gosta. Mas ela vai promover, então, liberação de vários neurotransmissores, os famosos asinas, aí, as dopaminas, dependendo do caso, ocitocina, vai depender muito de onde a música te leva. Então tem gente que gosta de ouvir música, fecha os olhos, imagina uma cena, isso tudo vai promover ali alguma diferença na liberação de neurotransmissores. Mas no geral, esses neurotransmissores, eles vão justamente ajustar o nosso estado emocional, alinhar o nosso estado emocional. Quero saber de você, 43 999520380. Qual que é a sua música favorita? Conta pra mim. Eu tenho várias, gente. E tem música que me dá uma sensação assim, de falar assim, nossa, mas essa música nem é tão feliz ou tão animada, mas me dá essa sensação. E mesmo se eu tô triste, eu coloco, meu Deus. E tem às vezes, música triste, adoro o Radiohead, né? Que é super assim, deprê. Mas eu escuto, gente, me deixa bem. Eu quero saber de você, se isso acontece com você também e qual que é a sua música favorita. Quem sabe a gente não coloca aqui um trechinho pra gente escutar junto, hein? Vai participando comigo, lembrando que você pode participar comigo via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Gi, eu sei que você utiliza a música, principalmente a musicoterapia, no tratamento de reabilitação de pessoas que sofreram doenças, inclusive AVC. Inclusive. E também pessoas que não desenvolveram algumas áreas do cérebro, como os transtornos do neurodesenvolvimento, né? TDAH, autismo, deficiência intelectual, enfim. Mas aí, na musicoterapia, a música tem um conceito mais amplo, então não são necessariamente músicas prontas, né? A gente utiliza os parâmetros musicais. Então, atividades que são sonoro-musicais, que vão promover a mudança que eu necessito, tanto a nível cognitivo ou na linguagem, enfim, aquilo que eu preciso atingir como objetivo terapêutico, né? Fantástico, né? Então, a gente tem, assim, uma utilização de todos os parâmetros da música. Então, o ritmo, por exemplo, separado, né, da harmonia ou da melodia, enfim. E o resultado? O resultado é muito automático, né? Porque a música relaciona o nosso bem-estar, a sensação de satisfação no momento em que a gente está fazendo as atividades, né? Então, o lúdico acaba sendo também um mecanismo, ali, um veículo para a gente também atingir mais facilmente os objetivos. A pessoa não cansa de fazer, né, a atividade. Lindo. Ô, Dib, tem gente que gosta de música para estudar. Eu, por exemplo, eu adoro ouvir hertz, frequências. E eu escuto para eu poder estudar. Parece que eu consigo me concentrar melhor. E às vezes eu escuto frequência para ir treinar. Você fala assim, nossa, mas meu marido fica indignado. Ele fala, meu Deus, mas esse negócio me dá sono. Eu falei, não, ele me concentra. Como que a gente pode explicar por que talvez para uma pessoa seja bom e para outra não seja? Ótimo. A questão contextual é muito importante, né, Sara? Então, qual que é o contexto que aquela música tem para a pessoa? Então, às vezes a música que eu ouço para me sentir motivado para treinar, para você vai ser uma música muito ruidosa. Você não vai gostar de ouvir, né? E em relação a manter a concentração, pode estar relacionado a várias coisas, mas vamos lá, se é uma música que tem uma letra de uma língua que você conhece, talvez não seja tão boa não, porque assim. você vai querer cantar, né? E você vai usar regiões cerebrais para processar aquilo que você está ouvindo e entendendo. Então tem essas estratégias também para cada finalidade, tá?
Mas, em geral, a música ela pode proporcionar altos níveis de concentração, isso a gente já viu em estudos, mas essa questão do contexto a gente nunca pode deixar de lado. Então é muito difícil ter uma frequência que ela seja universal. Tá. Todo mundo que ouvir essa frequência vai ficar com um cognitivo melhor. Por isso que um trabalho como o da Gi, por exemplo, é fundamental, porque eu imagino que tenha todo um processo de personalização, né? Ela vai monitorar para entender que dose daquela música, o quanto, qual que é a magnitude. Também, né? Porque o andamento ele é um parâmetro bem importante assim para a gente fazer isso que ele acabou de dizer, porque às vezes a música, vamos supor que eu precise fazer um tratamento para uma pessoa que tem mal de Parkinson, né? Doença de Parkinson. Então eu preciso daquele groove, né? Eu preciso daquele ritmo bem marcado para promover a facilitação do movimento da perna no tempo correto. Fantástico! Só que às vezes a pessoa ela tá, vamos supor, mais debilitada, né? E o tempo dela é muito menor do que uma música que é de preferência dela. Então eu tenho que recolocar aquela música no andamento que é de acordo, alinhar, né? Com como a pessoa está, para depois, aos poucos, eu ir aumentando o andamento para que a pessoa consiga realizar o movimento da marcha dentro daquele ritmo, né? Então, é como você disse, né? Tem que ser personalizado, né? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Os parâmetros é que são muito similares, né? Você estava falando ali de música triste, por exemplo. O andamento associado com acordes menores, o andamento seria mais ou menos o ritmo, a passada, né, da música. Por aí. E aí, quando está associado com tons menores, são músicas que universalmente vão ter uma característica mais de rebaixamento cognitivo, que é quando a gente precisa, por exemplo, utilizar a emoção da tristeza, né? Então, refletir mais, né? Pensar sobre algumas coisas específicas, reconhecer onde que erramos para poder promover ali alguma mudança, né? Agora, se uma pessoa está num estado de um transtorno depressivo, ou seja, pensamentos negativos e ideações suicidas, né? Então, aí já existe uma outra preocupação, porque aí eu não posso trabalhar só com a música familiar, com a música de conforto, porque aí essa música vai só manter a pessoa ali naquele padrão. Então, a gente precisa iniciar da música acolhedora, que é essa música familiar, para aos poucos também promover estímulos que sejam mais provocativos, para a pessoa também fazer movimentos ali de padrão de conectividade, enfim, de funcionalidade cerebral, que promova alguma mudança no transtorno da depressão. Por exemplo, eu gosto de Sonata ao Luar do Beethoven, que é uma música fúnebre. Eu adoro, ela é linda e ela não me deixa triste, ao contrário, ela me deixa leve e feliz. Doideira, né?